Bom, gente, eu queria falar para vocês sobre o garimpo, mas levando em consideração o lugar onde eu morei, né? Que é Roraima. Morei em Roraima, eu sou de Boa Vista, Roraima. Hoje eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo, em Sumaré. Mas assim, a visão que eu tenho sobre o garimpo em Roraima, para além dessa que é colocada na mídia, né? Que a gente sabe, né? Que tem a destruição, tem. Agora acontece muito crime, né? Dentro do garimpo. Mas tem a questão ambiental, principalmente, né, que é levado para a mídia. Mas eu gostaria de trazer um outro viés, né, que é o viés de alguém que conviveu. Eu não convivi no ambiente de garimpo, mas no meu ambiente, né, onde eu vivia, é um local onde todo mundo ia para o garimpo, inclusive toda a minha família, né? Com exceção, a minha família, por exemplo, os meus irmãos, todos foram, né? Nós somos uma família de 11 irmãos, todos foram pro garimpo, com exceção de. Acho que só eu não fui. Eu e a minha irmã, que é um ano mais velha que eu. Mas os demais todos foram. Inclusive minha mãe e meu pai. Eu acho que, inclusive, eu até fui concebida no garimpo. Então, eu vou trazer esse meu viés. Por que, que eu acho que no interior, de, principalmente no norte do estado, por que, que é comum as pessoas irem pro garimpo? E aí eu quero lembrá-los que falar de interior do norte do estado é diferente de falar de interior daqui de São Paulo. Eu, por exemplo, moro no interior, em Sumaré, e é completamente diferente. Então, tenta imaginar que no norte do estado, as cidades de interior geralmente não tem asfalto, né? Não tem infraestrutura. E aí, nesse ambiente, então você pode imaginar também que a educação é escassa. Por exemplo, se eu estou em um local no norte que não tem infraestrutura, você não tem estrada de qualidade, você vai ter o quê? Estrada de barro. E aí, para você ir para a escola, geralmente você vai de ônibus escolar. Nessa estrada de barro, às vezes tem uma ponte. Geralmente essas pontes são de madeira. E aí, no período de enchente, né? A gente fica sem ponte, né? Porque não foi feito a manutenção enquanto era verão. Geralmente no norte o inverno é chuvoso. Então, no período de chuva, ou alaga muito, destrói a ponte, ou também, né, o uso da ponte, né? Às vezes caminhão, transporte pesado, e de qualquer maneira a ponte cai. Então daí você fica sem ir para a escola. Ou seja, você não tem educação. Você já vai crescendo nesse ambiente sem educação. Quando se fala de saúde também, você não tem hospital. O máximo que você tem é um postinho, né? De saúde. Que tem um agente de saúde, tem um remédio ou outro, quando tem. Mas geralmente não tem médico. Daí você espera chegar um médico que ele vai de segunda a sexta, sei lá, se tiver feriado é de segunda a quinta, dependendo. E aí você quase não tem médico. Você tem um postinho ali de saúde e que não necessariamente vai ter os remédios básicos que você precisa. Tô falando de remédio básico mesmo, né? Então, imagina esse ambiente de interior, tá? Imaginou que é completamente do ambiente de interior de São Paulo. Então, você cresce sem saúde, sem educação, sem dinheiro, sem muita chance de viver. E aí você tem a oportunidade de ir pro garimpo. Claro que você vai, né? Porque seu amigo foi, lá ele bamburrou, né? E aí ganhou um dinheiro, e aí você vai. Então eu lembro, gente, quando eu morava em Roraima, quando eu fazia faculdade, fiz faculdade na Universidade Federal de Roraima, e eu lembro que eu fazia parte de um. Eu era bolsista da Bolsa Cultura, então eu fazia parte do coral da universidade, né? E eu tinha um amigo que ali em 2000, acho que foi 2014, foi 2015 que teve aquela greve, né? Federal, das universidades federais. E aí ele falou assim, ele falou, já que não vai, a gente não sabe quando que volta, eu vou aproveitar para ir pro garimpo, que aí eu ganho dinheiro, consigo pagar a pensão das crianças, ele tinha 3 filhos. E eu aproveito e dou entrada numa motinha. E todo mundo achou normal, porque é comum, gente. As pessoas não fazem isso pensando que vai fazer o mal. Eu vou lá para destruir o meio ambiente. Não.
é comum da população, porque na cabeça dele ele tá indo para trabalhar. E é. Vocês entendem? Que na cabeça dele faz sentido que ele tá indo para trabalhar, para ganhar um dinheirinho para pagar a pensão dele, do filho dele. É assim. E aí assim ele fez. Foi, ganhou um dinheirinho, conseguiu, né? Teve sorte, ganhou bamburro, como eles falam, né? Que é quando eles encontram o ouro, né? Recebe lá, cada um a sua parte. E aí ele aproveitou, né? E aí quando ele voltou, eu falei, e aí, como que foi? E ele, Geraldo, o nome dele. Eu falei, Geraldo, como foi? Ele, foi muito bom, consegui, trouxe o dinheiro para as crianças e tal, ainda bem. E a gente voltou, né, a estudar, depois terminou a greve, nós voltamos a estudar. E então, é para vocês entenderem, porque às vezes quando a gente vê na mídia, né, a questão do garimpo, a gente pensa, nossa, que absurdo, né, tanta destruição. A gente não tá errado em pensar isso. Vocês não estão errados, né? Vocês que não moram nesse ambiente, vocês não estão errados em pensar isso. É um absurdo. Mas também é um absurdo como que as populações desses locais, como que elas vivem, né? A maneira que elas são tratadas, né? Pelo Estado, de modo geral. Que é isso que eu relatei para vocês, né? Você não tem casa, você não tem teto, você não tem dinheiro, não tem acesso a nada, não tem educação, né? Para ir para a escola, é isso que eu falei, quebra uma ponte, você passa 3 meses sem ir para a escola, né? Daqui que a administração pública resolva consertar a ponte, disso aí o dinheiro da gasolina do ônibus escolar foi desviado também, que aí é outra coisa, aí é outro rolê. Então você imagina esse tipo de ambiente. Porque eu percebo que aqui no interior de São Paulo, por mais que saúde seja ruim, né? Eu tenho um posto de uma UPA na frente da minha casa. Então, quem mora aqui, ele não vai saber o que realmente é ruim, né? Eu já morei no que realmente foi ruim, já estive nesse ambiente. E aqui? Então aqui, por exemplo, meu marido tem lúpus. Ele ficou doente. Lúpus, só abrindo parênteses, lúpus é uma doença autoimune, né? E aí quando você pega uma gripe, uma coisa assim, se a pessoa tem lúpus, é o que eu percebo aqui em casa, né? Se tiver algum médico aí também pode explicar. Quando você pega uma gripe ou algo assim, parece que é mais intenso, né? Qualquer doença que você pega, parece que intensifica. Então, meu marido ficou doente, eu falei, não, vamos aqui na UPA, aqui na frente de casa. Você nem se dá 100 metros. Aí a gente foi atendido, chegamos, fizemos esqueci até como é que fala, né? Tirou a pressão, essas coisas. E aí, a gente voltou para casa depois de 1h30. Ou seja, não foi um tempo longo para atendimento, para chegar, dar atendimento, né? E receber o remedinho lá, né? Que foi recebeu um sorinho, pegou uma receita e ficou esperando o resultado do exame. Tava com a plaqueta baixa, era dengue. Então, só que como ele tem lúpus, ele tava realmente muito mal. Porque dengue já deixa muito mal, né? Mas aí parece que piora. E a recuperação é um pouco mais lenta. E aí, mas a gente foi atendido rápido, de certa forma, né? Às vezes você mora aqui, você pode pensar, poxa, 1 hora pra ser atendido. Mas pra gente foi rápido, porque lá em Roraima, lá no HGR, eu já fiquei doente. E pra tomar um soro, por exemplo, teve uma vez que eu fui 6 horas da tarde, né? Às 18 horas, e saí de lá quase 1 hora da manhã. Então, pra mim, isso é sinônimo de muita demora no SUS. Aqui, talvez o que seja muita demora pra você, pra mim, é rápido, né? Então, por que eu fiz esse parêntese? Também não lembro. Eu fiz esse parêntese pra lembrar como que é a dificuldade de você viver no norte e de morar no norte, né? Você não tem o interior do norte em relação ao interior de São Paulo. Lá você não tem muitos acessos. É complicado. Então, o que essa pessoa vai fazer? É melhor você ser bandido, né? Ir pro tráfico, alguma coisa assim. Ou você ir pro garimpo? A pessoa pensa, eu vou pro garimpo. Que na cabeça dele é uma coisa honesta que ele tá fazendo, né? E aí ele vai. E assim, é comum. Na minha cidade é tão comum, cara, você ir pro garimpo, que, como eu falei, toda a minha família foi. Menos eu nunca fui. Mas eu sei como é, porque é meio que próximo de mim, né? E meus amigos também lá. E também é tão comum que lá você tem uma praça do garimpeiro, cara. Com um negócio assim, né? Que é onde lava a brita. Não sei nem como é que fala, né? O cascalho
para você pegar o ouro. Então é como se fosse uma homenagem ao garimpeiro. Porque tem muito, gente, tem muito. É uma capital pequena, né? Eu não sei se tem 400 mil habitantes, 500, agora não vou me recordar, mas é uma capital pequena, né? Em quantidade de habitantes. E aí acaba que a gente se conhece, pelo menos de vista, a gente conhece muita gente. E é assim, tem uma praça do garimpeiro, em homenagem ao garimpeiro. Pra você ver como faz parte da nossa cultura, como que é comum. E às vezes eu fico um pouco intrigada quando eu vejo reportagens falando do garimpo, e a gente tem essa sensação, né, que o garimpeiro, ele necessariamente é um bandido. E não, não é. O garimpeiro é o meu irmão, é o meu padrasto, foi a minha mãe, que também foi. E aí dá esse incômodo, né? E depois que a gente... Eu que fiz faculdade, inclusive eu fazia faculdade de biologia, desisti, na Universidade Federal de Roraima. A gente entende, né, essas questões ambientais, esses impactos, né? Só que ao mesmo tempo a gente olha, poxa, não, minha família não é bandido. Engraçado, né? Só que quando isso é colocado nos veículos de comunicação, nesses veículos grandes, eu acho que em 2023 teve muito, né? Essa coisa da terra indígena Yanomami, não sei o quê, a garimpagem, todos esses impactos que aconteciam. E a gente vê como as reportagens são feitas sempre com esse viés, né? Da destruição ambiental, da poluição. E acontece muita morte, gente, também, porque, assim, me referindo à questão ambiental, né? Porque tem o uso do mercúrio, que é um metal pesado, e é comum, às vezes no rio você vê peixe morto, né? Porque, por causa do mercúrio, essas coisas. Então, mata o peixe, pode matar a população ribeirinha, né? Nós temos muitos indígenas, né, ali nessas regiões de garimpo. Então, isso acontece realmente, né? Por causa da destruição ambiental. Mas tem esse outro lado também. O motivo, para mim, na minha cabeça, o motivo que faz as pessoas irem pro garimpo é essa, gente. Você não tem muita perspectiva de vida, sabe? Porque, ó, em Roraima, por exemplo, você não tem indústria, você não tem fábricas, cara, você não tem energia de qualidade. Você não tem energia de qualidade, né? Eu acho que no norte isso é comum, né? Mas eu também tô falando aqui com base no que eu vivi, né? Que eu não conheço o norte todo. Até conheço, morei no Amazonas, já conheci o Pará, mas não a parte de garimpo. Então, quando se fala assim de garimpagem, pelo menos em Roraima, é isso que eu vejo. É algo comum que todo mundo faz, que é comum você perguntar, cadê o filho de fulano? Ah, foi pro garimpo, foi ganhar um dinheirinho lá. Aí o outro fala, que legal, né? É bom, tomara que dê certo. Nem sempre dá certo, né? Que a Polícia Federal chega lá, toma a... A Polícia Federal faz o trabalho dela, né, gente? Essa é a verdade. Então ela vai, ela pega as máquinas, ela queima, né, lá as máquinas e tal. E na cabeça do garimpeiro, o que acontece? Pô, me atrapalhou, fiquei sem trabalhar. Como vou pagar a pensão do meu filho? Entendeu? É assim. Mas eu acho que tudo é questão de política pública, né? Que se você não tem uma estrutura do Estado ali, de qualidade, para você ter essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse jovem, né, ali com educação, com tudo isso que eu falei atrás, que não tem, educação, saúde, blá blá blá, tudo isso que a gente já sabe. Então eu acho que o futuro da pessoa é fazer o que tem de mais próximo para ganhar dinheiro. É isso, porque sem dinheiro ninguém vive, né? Então eu vejo dessa maneira. E aí eu não sei se eu tô certa, se eu tô errada. Não sei se eu também fui bem nesse vídeo. Eu vou postar. E é isso, gente. O que vocês acham? Eu vejo assim, eu que morei na região de interior, assim, do norte, eu vejo que acontece mais ou menos dessa maneira. Concluindo, o garimpeiro ele não se vê como um bandido, ele se vê como um trabalhador que está trabalhando para conquistar as coisinhas dele, comprar uma casinha, comprar a motinha, né? Fazer essas coisas. Então é dessa maneira. E é o que tem, né? Em um local onde não tem nada, então é o que sobra. É isso.